Bíblia Sagrada, Levítico, capítulos 12 e 13. Capítulo 12, a purificação da mulher depois do parto. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Se uma mulher conceber e tiver um varão, será imunda 7 dias, assim como nos dias da separação da sua enfermidade será imunda, e no dia 8º se circuncidará ao menino a carne do seu prepúcio. Depois ficará ela 33 dias no sangue da sua propiciação. Nenhuma coisa santa tocará e não virá ao santuário até que se cumpra os dias da sua purificação. Mas se tiver uma fêmea, será imunda 2 semanas, como na sua separação. Depois ficará 66 dias no sangue da sua purificação. E quando forem cumpridos os dias da sua purificação, por filho ou por filha, trará um cordeiro de 1 ano por holocausto, e um pombinho ou uma rola para expiação do pecado, diante da porta da tenda da congregação ao sacerdote, o qual o oferecerá perante o Senhor, e por ela fará propiciação, e será limpa do fluxo do seu sangue. Esta é a lei da que der à luz varão ou fêmea. Mas se a sua mão não alcançar asas para um cordeiro, então tomará 2 rolas ou 2 pombinhos para um holocausto ou para a expiação do pecado. Assim o sacerdote por ela fará propiciação e será limpa, assim seja. Capítulo 13, as leis acerca da praga da lepra. Falou mais o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: O homem, quando na pele da sua carne houver inchação, ou pústula, ou empola branca que tiver na pele da sua carne, como praga de lepra, então será levado a Arão, o sacerdote, ou a um de seus filhos, os sacerdotes. E o sacerdote examinará a praga da pele da carne. Se o pelo da praga se tornou branco, e a praga parecer mais profunda do que a pele da sua carne, praga da lepra é. O sacerdote, vendo, o declarará imundo. Mas se a êmpola na pele da sua carne for branca, e não parecer mais profunda do que a pele, e o pelo não se tornou branco, então o sacerdote encerrará o que tem a praga por 7 dias. E ao 7º dia o sacerdote o examinará, e eis que se a praga, ao seu parecer, parou, ou a praga na pele se não estendeu, então o sacerdote o encerrará por outros 7 dias. E o sacerdote ao 7º dia o examinará outra vez, e eis que se a praga se recolheu, e a praga na pele se não estendeu, então o sacerdote o declarará limpo. Apóstoma é, e lavará as suas vestes e será limpo. Mas se o apóstema na pele se estender grandemente, depois que foi mostrado ao sacerdote para a sua purificação, outra vez será mostrado ao sacerdote, e o sacerdote o examinará, e eis que se o apóstema na pele se tem estendido, o sacerdote o declarará imundo, lepra é. Quando no homem houver praga de lepra, será levado ao sacerdote, e o sacerdote o examinará. E eis que se há inchação branca na pele, a qual tornou o pelo branco,
e houver alguma vivificação da carne viva na inchação, lepra envelhecida é na pele da sua carne, portanto o sacerdote o declarará imundo, não o encerrará, porque imundo é. E se a lepra florescer de um todo na pele, e a lepra cobrir toda a pele do que tem a praga, desde a sua cabeça até os seus pés, quando podem ver os olhos do sacerdote, então o sacerdote o examinará, e eis que se a lepra tem coberto toda a sua carne, então declarará limpo o que tem a mancha, tudo se tornou branco, limpo está. Mas no dia em que aparecer nela a carne viva, será imundo. Vendo, pois, o sacerdote a carne viva, declará-lo-á imundo. A carne é imunda, lepra é. Ou, tornando a carne viva e mudando-se em branca, então virá ao sacerdote. E o sacerdote o examinará, e eis que se a praga se tornou branca, então o sacerdote declarará limpo o que tem a mancha, limpo está. Se também em cuja pele houver alguma úlcera se sarar, e em lugar do apóstema vier inchação branca ou êmpola branca, tirando o avermelho, mostrar-se-á então ao sacerdote, e o sacerdote examinará, e eis que se ela parece mais funda do que a pele, e o seu pelo se tornar branco, o sacerdote o declarará imundo, praga de lepra é, pelo apóstema brotou, e o sacerdote vendo-a, e eis que nela não aparece pelo branco, nem está mais funda do que a pele, mas encolhida, então o sacerdote o encerrará por 7 dias, se depois grandemente se estender na pele, o sacerdote o declarará imundo, praga é, mas se a êmpola parar e no seu lugar, não se estendendo inflamação do apóstema, e o sacerdote, pois, o declarará limpo, ou quando na pele da carne houver queimadura de fogo, ou no que é sarado da queimadura houver êmpola branca, tirando a vermelho ou branco, o sacerdote vendo aí eis que o pelo da êmpola se tornou branco, e ela parece mais funda do que a pele, lepra é, que floresceu pela queimadura. Portanto, o sacerdote o declarará imundo, praga de lepra é. Mas se o sacerdote, vendo-a, e eis que na êmpola não aparecer pelo branco, nem estiver mais funda do que a pele, mas recolhida, o sacerdote o encerrará por 7 dias. Depois o sacerdote o examinará. Ao 7º dia, se grandemente se houver estendido na pele, o sacerdote o declarará imundo, praga de lepra é, mas se a êmpola parar no seu lugar na pele, não se estender, mas se recolher, inchação da queimadura é, portanto o sacerdote o declarará limpo, porque sinal é de queimadura. E quando um homem ou mulher tiverem chaga na cabeça ou na barba, e o sacerdote examinando a chaga, do que a pele e o pelo amarelo fino nela há, o sacerdote o declarará imundo, tinha é lepra da cabeça ou da barba é. Mas se o sacerdote, havendo examinado a praga da tinha, e eis que se ela não aparecer mais funda do que a pele,
e se nela não houver pelo preto, então o sacerdote encerrará o que tem a praga da tinha por 7 dias, e o sacerdote examinará a praga ao 7º dia, e eis que, se a tinha não for estendida, e nela não houver pelo amarelo, nem a tinha parecer mais funda do que a pele, então se rapará, mas não rapará a tinha, e o sacerdote 2ª vez encerrará o que tem a tinha por 7 dias. Depois o sacerdote examinará a tinha no 7º dia, e eis que, se a tinha não houver estendido na pele, e ela não parecer mais funda do que a pele, o sacerdote o declarará limpos, e haverá nas suas vestes, e será limpo. Mas se a tinha, depois da sua purificação, se houver estendido grandemente na pele, então o sacerdote o examinará, e eis que, se a tinha se tem estendido na pele, e o sacerdote não buscará pelo amarelo imundo estar, mas se a tinha a seu ver parou, e pelo preto nela cresceu, a tinha estará sã, limpo está, portanto o sacerdote o declarará limpo. E quando um homem ou mulher tiverem êmpolas brancas na pele da sua carne, então o sacerdote olhará, e eis que, se a pele da sua carne parece êmpolas recolhidas, brancas, bustela branca e que floresceu na pele, limpo está. E quando se pelar a cabeça do homem calvo, limpo está. E se lhe pelar a frente da cabeça meio calvo, limpo está. Porém, se na calva ou na meia calva houver praga branca, avermelhada, lepra florescendo na sua calva ou na sua meia calva. Havendo, pois, o sacerdote examinado, e eis que, se a incheação da praga na sua calva ou na meia calva está branca, tirando a vermelho, como parece a lepra na pele da carne, leproso é aquele homem, imundo está. O sacerdote o declarará totalmente imundo. Na sua cabeça tem sua praga também. As vestes do leproso, de quem está a praga, serão rasgados, e a sua cabeça será descoberta, e cobrirá o lábio superior, e clamará: imundo, imundo. Todos os dias em que a praga estiver nele, será imundo, imundo está, habitará só, a sua habitação será fora do arraial. Quando também em alguma veste houver praga de lepra, ou em veste de lã, ou em veste de linho, ou no fio urdido, ou no fio tecido, seja de linho, seja de lã, ou de pele, ou de qualquer obra de peles, e a praga na veste, ou na pele, ou no fio urdido, ou no fio tecido, ou em qualquer coisa de peles aparecer verde ou vermelha, praga de lepra pelo que se mostra ao sacerdote, e o sacerdote examinará a praga e encerrará a coisa que tem a praga por 7 dias. Então examinará a praga ao 7º dia, se a praga se houver estendido na veste, ou no fio urdido, ou no fio tecido, ou na pele, qualquer obra que for feita de pele, lepra roedora imundo está, pelo que se queimará aquela veste de fio urdido, de fio tecido de lã, de fio de linho, de qualquer obra de pele, de qualquer que houver praga, porque lepra roedora com fogo se queimará. Mas se vendo o sacerdote a praga se não estendeu na veste,
ou no fio urdido, ou no tecido, ou em qualquer outra obra de pele, então o sacerdote ordenará que se lave aquilo em que havia a praga e o encerrará segunda vez por 7 dias, e o sacerdote examinando a praga depois que for lavada, e eis que se a praga não mudou e a sua aparência nem a praga se estendeu, imundo está. Com fogo os queimarás, praga penetrante é, seja pelado em todo ou em parte. Mas se o sacerdote vir que a praga se tem recolhido depois que for lavada, então a rasgará da veste, ou da pele, ou do fio urdido, ou do tecido, e se ainda aparecer na veste, como no fio urdido, ou no tecido, ou em qualquer coisa de peles, lepra brotante é. Como fogo queimarás aquilo em que há a praga, mas a veste, ou o fio urdido, ou tecido, ou qualquer coisa de peles, que lavares e de que a praga se retirar, se lavará a segunda vez e será limpo. Então é a lei da praga da lepra, da veste de lã, de linho, ou de fio urdido, ou de tecido, ou de qualquer coisa de pele, para declará-lo limpo ou para declará-lo imundo. Assim seja.